A missionária Denise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Graças a Deus por mais um dia de bênção, um dia de vitória que o Senhor nos concedeu, e eu louvo a Deus pela sua participação, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Nós estamos aqui no propósito de interceder por todos aqueles que precisam, no propósito de pregar a palavra de Deus, de estarmos falando a respeito desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso e misericordioso. E estamos aqui também para dizer para você que Jesus Cristo ele é poderoso para te abençoar, para fazer uma grande obra na sua vida. E só Ele pode te salvar, só Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E nós agora vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor, e desde agora se coloque na presença do Senhor juntamente comigo, e vamos interceder por todos os pedidos de oração que já estão aqui. E no finalzinho dessa transmissão nós vamos estar orando novamente. E enquanto isso você já pode estar usando o nosso WhatsApp, colocando seu pedido de oração. Vai colocando desde agora seu pedido de oração que você sempre faz para você, para sua casa, sua família. Então nós vamos estar orando depois no finalzinho para esses que vão dar o nome a partir de agora. Mas aqui nós temos vários nomes de várias famílias que nós já vamos estar colocando diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por cada vida que já está conosco neste propósito. Aqueles que estão conosco desde 2020, aqueles que estão desde 2021, 22, 23, 24, 25 e agora 2026, aqueles que estão começando, eu te agradeço pela presença de cada um, pela vida de cada um. Eu peço que o Senhor derrame uma bênção especial sobre todos aqueles que estão conosco neste propósito, todos aqueles que têm nos ajudado, que têm estendido as mãos para nos ajudar, para nos abençoar. Eu te agradeço e peço que o Senhor não deixe faltar nada que eles precisam. Que o Senhor venha suprir cada necessidade. Que o Senhor venha derramar sobre eles bênçãos sem medidas. E todas as obras malignas sejam destruídas pelo teu poder. Visita também todas as pessoas cujos nomes aqui estão. Aqueles que precisam da nossa oração. Aqueles que estão necessitados de uma bênção e de uma vitória. Cada lar, cada família aqui representados, sejam visitados, sejam tocados por ti, sejam abençoados de uma maneira toda especial. Eu coloco todos nas tuas mãos e peço que o Senhor abençoe todos aqueles que já estão conosco a partir dessa transmissão. Esteja, meu Pai, operando, manifestando o teu poder para a honra e glória do teu nome. Eu te peço que visite os menos favorecidos, aqueles que estão nas ruas da cidade ao relento, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises, aqueles que não têm ninguém por eles, que o Senhor possa estender a tua mão para socorrê-los, para ajudá-los, que o Senhor envie anjos também para que possa ajudá-los, principalmente aqueles que estão sofrendo, meu Pai, com o frio e não têm como se abrigar, mas que o Senhor esteja enviando anjos para socorrê-los e que o Senhor os livre, meu Pai, os livre pelo teu poder desta situação de abandono, desta situação de frio, dessa situação de desamparo. Eu os coloco nas tuas mãos e eu clamo para que as nossas autoridades possam também estender a mão para socorrê-los e para preparar abrigo para eles e casas onde eles possam morar. Faça a obra, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Eu vou estar lendo aqui com vocês no livro do profeta Ezequiel,
Ezequiel capítulo 37, que é um versículo bastante conhecido por todo o povo evangélico, todos aqueles que conhecem a palavra de Deus. Eu creio que já ouviram falar a respeito do vale de ossos secos, a visão que o Senhor deu ao profeta Ezequiel. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face de todo o vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei conforme ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Esta era a situação que o Senhor revelou ao profeta Ezequiel. E o Senhor continuou dizendo: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, glória a Deus, o Espírito Santo, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. O nosso Deus sempre, ele faz questão de afirmar, através da sua palavra, sobre a sua palavra, sobre a palavra que ele fala. A palavra do Senhor nos fala lá no Evangelho de Mateus, o próprio Jesus falando lá em Mateus 24, que o céu e a terra poderão passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Quer dizer, elas não vão passar sem se cumprir. Toda palavra que está escrita, que foi escrita na Bíblia, toda palavra que o Senhor inspirou aos homens para que escrevessem e colocassem neste livro, que é a Bíblia, que é a própria palavra de Deus. Toda palavra que está escrita na palavra de Deus, que é a Bíblia, vai se cumprir. Já está se cumprindo e vai continuar se cumprindo. E esta visão que o Senhor deu ao profeta Ezequiel,
aqui no capítulo 37, não é nada mais, nada menos do que o que ia acontecer com o povo de Israel. Seria algo que as pessoas estariam vendo e poderiam dizer, acabou, não tem mais jeito, já não tem mais nenhuma condição de sobrevivência. Mas o Deus que servimos, mesmo quando as coisas parecem muito difíceis, e mesmo quando as pessoas acham que não tem mais jeito, quando ele diz que tem jeito, é porque tem jeito. Para o ser humano pode ser que não, para a medicina pode ser que não, para a ciência pode ser que não tenha jeito, mas para o nosso Deus, o Todo-Poderoso, tudo tem jeito, porque Ele é Deus. Ele foi quem criou todo ser humano. Ele foi quem criou todas as coisas. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor levou o profeta Ezequiel. Ele disse, veio sobre mim a mão do Senhor, glória a Deus. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor o levou em espírito, mas não foi assim, eu creio que não foi fisicamente, foi uma visão espiritual. E o Senhor o colocou no meio de um vale. Porque é isso que o Senhor faz nas nossas vidas muitas vezes. Ele nos transporta de um lugar para outro espiritualmente. A gente acaba vendo coisas que aos olhos dos homens nós jamais conseguiríamos enxergar. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor o levou em espírito e o pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. O Senhor, quando Ele nos dá uma visão, Ele não deixa dúvida. E Ele não permite que haja dúvida. A palavra de Deus que o Senhor levou o profeta até ali, colocou ele no meio daquele vale, fez com que ele andasse, mostrou para ele que ali estava um vale cheio de ossos e fez ele andar ao redor deles. E ele observou que eram muitos ossos sobre a face do vale, e ele observou também que os ossos estavam sequíssimos, estavam mais que secos, mostrando que havia muito tempo que estavam ali, que estavam mais que secos, estavam sequíssimos. Humanamente falando, seria impossível fazer aqueles ossos reviver. Porque os ossos, quando eles se secam totalmente, quando eles ficam muito secos, eles começam a se quebrar. Mas o Senhor falou para o profeta Ezequiel. O Senhor perguntou a ele, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel com certeza olhou, observou a situação dos ossos. E Ezequiel não quis arriscar e ele disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Porque existem situações que nós vivemos neste mundo que de repente a gente se depara com elas, que nós não sabemos se vamos conseguir vencer ou se não vamos conseguir, se vamos conseguir sobreviver ou se não vamos conseguir sobreviver. Então, quando o Senhor perguntou, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel disse, Senhor Deus,
tu o sabes. Porque existem situações que passamos, que o povo de Deus passa, que só o Senhor sabe se conseguiremos sobreviver àquela situação, se conseguiremos sair ilesos daquela situação. Glória a Deus. E a situação daqueles ossos, humanamente falando, não tinham condição de sobreviver, de reviver, porque estavam sequíssimos. Por isso Ezequiel diz: Senhor Deus, tu sabes. Glória a Deus. Então o Senhor Deus falou para o profeta Ezequiel: glória a Deus, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Olha o poder da palavra que sai da boca do servo de Deus. O Senhor sabia que Ezequiel era profeta. E a palavra de Deus na boca do profeta, ela se cumpre. Do profeta que realmente é profeta, do profeta que realmente anda na presença de Deus, do profeta que realmente não faz a obra de Deus por interesse, apenas para ter um bom resultado financeiramente falando, mas faz a obra de Deus por amor a Cristo e por amor às almas. Não profetiza por interesse próprio, mas profetiza para a honra e glória do nome do Senhor. E Ezequiel era um desses profetas, que não profetizava para ficar rico, que não profetizava para ficar famoso, mas ele profetizava em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, no momento em que Ezequiel deu essa resposta para o Senhor: Senhor Deus, tu sabes. Então o Senhor disse para ele: glória a Deus, louvado seja Deus, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Fé é a palavra-chave. Fé. Tem que ter fé. Se Ezequiel não fosse um homem de Deus, se ele não fosse um homem de fé, se ele não fosse realmente um profeta de Deus, ele não ia ter como profetizar. Porque era necessário crer. Era necessário confiar no Deus que servia. Então, o Senhor disse: profetiza a estes ossos. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quando o Senhor falou para que Ezequiel profetizasse esta palavra, e quando o Senhor falou: assim diz o Senhor: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Espírito com E minúsculo. Então não é o Espírito de Deus, mas é o Espírito vivente que todo ser humano possui. Glória a Deus. E vivereis, e porei nervos sobre vós farei crescer carne, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Glória a Deus. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, conforme se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso.
quando o profeta começou a profetizar, segundo a vontade do Senhor, as coisas começaram a acontecer. Porque é assim que acontece. Quando o profeta de Deus profetiza segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus e conforme a palavra que sai da boca de Deus, as coisas começam a mudar. As coisas começam a acontecer. Aqueles ossos que antes estavam ali, separados uns dos outros, sequíssimos, quase se quebrando de tão secos, a palavra de Deus diz que quando Ezequiel começou a profetizar, conforme o Senhor estava falando a ele, começou a haver, aleluia, um reboliço. Começou cada osso se juntar ao seu osso. Quer dizer, o braço se juntar com a parte do braço que estava separado. E aí cada mão se ajuntou com a parte da mão que estava separada. Cada pé se ajuntou com a perna. E aí sucessivamente. Cada um procurou o seu lugar. Porque é assim que o Senhor faz. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. As coisas de Deus são controladas, elas são organizadas. E o nosso Deus, ele coloca cada coisa no seu lugar. Quando você vê alguma coisa que está em desordem, alguma coisa que não está no lugar, alguma coisa que era para ficar ali está aqui, alguma coisa que era para ficar aqui está lá. Então, quando você vê essa desordem, essa coisa desorganizada, pode saber que não é o Senhor. Porque o nosso Deus, as coisas de Deus são muito organizadas. E Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim que Ele criou o ser humano. E naquele momento em que Ele falava para Ezequiel profetizar, Ele sabia que antes de qualquer coisa era necessário colocar cada osso junto com seu osso. Porque haviam várias pessoas ali, vários ossos de várias pessoas. E cada osso tinha que se ajuntar ao seu osso. Cada osso que estava separado do corpo, daqueles ossos originais, teriam que voltar e se colocar no seu devido lugar. Glória a Deus. De repente você está olhando a situação da sua casa, a situação da sua família. E até a situação no seu trabalho ou na igreja, você está vendo tudo fora do lugar. Está tudo revirado, tudo bagunçado. E você está orando, mas as coisas não estão acontecendo. Porque para que aconteça é necessário que todas as coisas voltem para o seu próprio lugar. Porque senão não vai ter arrumação, como diz o mineiro, não vai ter como arrumar essa situação. Porque as coisas de Deus é com ordem e decência. Nosso Deus não aceita coisa com desordem. Então diz a palavra do Senhor, que quando Ezequiel começou a profetizar, começou a haver um reboliço. E os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. De repente você está vivendo numa situação, você está vivendo em um determinado lugar e de repente começa a acontecer algum tipo de reboliço. Então não estranhe, porque de repente é o Senhor querendo colocar tudo no lugar. É o Senhor colocando as coisas nos seus devidos lugares. Porque o nosso Deus gosta de ordem. Ordem e decência pertence ao nosso Deus. Nada que se trata que está sendo feito pelo próprio Deus é feito com ordem e indecência, mas é tudo feito com ordem e decência. Glória a Deus, louvado seja Deus. Poucos acreditam e poucos creem que, alguns acham que o nosso Deus faz tudo de qualquer jeito, aceita as coisas de qualquer maneira.
aceita as coisas do jeito que dá, vai do jeito que der e faz do jeito que der e vamos que vamos fazendo do jeito que der. Não é assim não. As coisas de Deus têm que ter ordem e decência. Senão Deus não aprova, não se agrada e não faz do jeito que é para fazer. Então a palavra diz que Ezequiel diz assim: olhei e eis que vieram nervos sobre aqueles ossos. E cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito, quer dizer, não havia vida, porque sem o espírito não há vida. Então a palavra diz: e ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Glória a Deus! Conforme Ezequiel foi profetizando, a palavra do Senhor diz que Ezequiel profetizou como o Senhor deu ordem. O profeta, para que as coisas aconteçam do jeito que o Senhor está falando, ele tem que ter também o cuidado de falar tudo de acordo com o que o Senhor está falando. Ele não pode acrescentar e ele não pode tirar nenhuma palavra, porque senão não vai acontecer do jeito que o Senhor está falando, do jeito que o profeta acrescentou, de repente para agradar a pessoa. Mas tem que ser a palavra do jeito que o Senhor mandou. Não comer a palavra, não engolir a palavra. Porque é muito fácil enganar as pessoas, mas não se engana a Deus. A Deus ninguém engana e de Deus ninguém zomba. E diz a palavra do Senhor que ele começou a profetizar. Assim diz o Senhor, e conforme ele profetizava, as coisas aconteciam. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito veio, entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército grande em extremo, glória a Deus. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Glória a Deus, promessa de Deus. Quando o Senhor promete, ele cumpre. Se o Senhor falou que vai trazer de volta, ele traz. Se o Senhor falou que vai fazer, ele vai fazer. Porque todas as profecias que o Senhor falou através dos profetas acerca da casa de Israel, acerca do povo de Israel, se cumpriu e está se cumprindo. Porque é a palavra de Deus, ela não volta atrás, ela se cumpre. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz, portanto, profetiza, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito. Aí já se trata do Espírito Santo, porque é E maiúsculo, Espírito Santo. E vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Sempre haverá esperança para o povo de Deus. Sempre haverá esperança para o povo de Israel. E para nós que somos a Israel espiritual de Deus, sempre vai haver esperança. Ainda que olhando para cada situação que de repente nós estamos vivendo, humanamente falando, parece que não vai ter jeito. Parece que vamos continuar assim para o resto das nossas vidas. Parece que não vai mudar a situação. Mas como o Senhor ordenou ao profeta Ezequiel que profetizasse,
Nós temos que também abrir a nossa boca para profetizar a palavra de Deus em qualquer situação que estivermos vivendo. Quando nós observarmos que nós estamos como que num vale de ossos secos, vamos começar a profetizar sobre aquela situação. Para os homens é impossível. Para a medicina pode ser impossível. Para a justiça da terra pode ser impossível. Mas para o nosso Deus não há impossíveis. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que não chega atrasado. Ele chega sempre na hora certa. Glória a Deus. Porque o que é possível, qualquer um de nós podemos fazer. A doença que é possível ser curada pela medicina, a medicina tem condição, porque estudou para isso, tem condição de curar. Só que as enfermidades que a medicina não consegue curar, e alguém começa a dizer só Deus, só Deus. Até parece que é a última coisa que Deus pode fazer. Independente de ser só Deus ou não, o Senhor cura. Ele curou uma dor de cabeça que estava, aliás, uma febre que estava na sogra de Pedro. Nós não sabemos o porquê da febre, porque a febre só acontece quando há infecção. Quando há alguma coisa que está provocando aquela febre. Porque a febre não surge no corpo humano assim do nada. Quando surge a febre, a doença já se instalou ali. Por isso é que está acontecendo a febre. E a sogra de Pedro estava com febre, nós não sabemos porquê da febre, mas Jesus chegou lá, glória a Deus. Chegou lá exatamente no momento que a mulher estava com febre, deitada na cama, e com certeza todo o serviço da casa para fazer. E Jesus foi lá com seus discípulos, com certeza, porque queriam comer alguma coisa, ou queriam se alimentar de alguma forma, ou fazer qualquer coisa que os beneficiasse, porque eles viviam andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e a casa mais próxima era a casa da sogra de Pedro, e ele chegando lá, viu a sogra de Pedro deitada, acamada e com febre. Ele repreendeu a febre e a febre foi embora e ela se levantou e já começou a cuidar de tudo, já começou a preparar tudo e a servi-los. Porque esse é o nosso Deus. Não há enfermidade incurável para o Senhor, não. Tudo que acontece na vida dos servos de Deus é permissão de Deus. Mas nunca poderemos falar, mas Deus, se Deus cura, por que Deus permitiu? Se Deus cura, por que Deus não curou? Porque para cada coisa Deus tem um propósito. Cada coisa que acontece conosco nesse mundo, o Senhor tem um propósito. Se for da vontade dele curar, seja qual for a doença, ele cura. Se for o tempo de curar, ele vai curar. Porque ele é médico dos médicos, ele tem todo o poder no céu e na terra. Foi ele que fez o corpo humano, ele sabe muito bem aonde colocar a mão para que aquela doença desapareça. A palavra de Deus diz aqui nessa passagem que lemos que quando o profeta começou a profetizar, começou a se ajuntar cada osso ao seu osso. Porque o Deus que servimos é dono de toda a ciência. É o supremo criador de todas as coisas. E ele sabe como colocar cada coisa no seu devido lugar. E aí aconteceu que aquele exército viveu novamente, ressuscitou, ficou de pé um enorme de um exército. Glória a Deus. Provando para o profeta e para todo o povo de Israel e até para o povo de Deus
que o nosso Deus tem poder para fazer reviver os ossos, ainda que estejam sequíssimos, para fazer tudo novo nas nossas vidas, ainda que seja impossível aos olhos dos homens. Ele tem poder para trazer de volta aquilo que o inimigo nos roubou. Ele pode fazer isso, só Ele pode fazer isso. Ele tem poder para ressuscitar, como Ele fez na vida de Lázaro, na vida do filho da viúva de Naim, na vida da filha de Jairo, e os apóstolos fizeram na vida de Dorcas, aquela mulher que tanto trabalhava para ajudar os outros. Interessante que a Bíblia não fala se Dorcas trabalhava para ganhar dinheiro, não falava que se Dorcas, se ela costurava, se era para o seu sustento, para ganhar dinheiro para se sustentar. Mas a palavra diz que ela costurava e ajudava muitas pessoas que precisavam do seu serviço, e ela fazia as costuras e doava para as pessoas. E quando as pessoas, aquelas mulheres viram Dorcas morta, elas não aceitaram. Elas não aceitaram a morte de Dorcas, porque Dorcas era a pessoa que ajudou muito, estava ajudando muito elas, que trabalhava para ajudá-las. Então elas não aceitaram e chamaram Pedro, para que Pedro orasse e fizesse com que Dorcas ressuscitasse. Glória a Deus. Olha a fé dessas mulheres. Se fosse outro, se fosse nos dias de hoje, até as pessoas poderiam dizer, já morreu mesmo, deixa morrer. Mas elas não se conformaram. Quando elas viram que Dorcas tinha morrido, não vamos aceitar, Pedro está vindo aí, vamos chamar Pedro para que ele ore, para que ele ressuscite Dorcas. E levaram as peças de roupa que Dorcas tinha costurado para elas, feito para elas, começou a mostrar para Pedro. E Pedro não teve outro jeito senão orar para que o Senhor devolvesse a vida para Dorcas, porque ela era útil para aquelas mulheres. Olha como nosso Deus é maravilhoso e como Ele observa quando o ser humano é útil, quando alguém serve a Ele, ainda que seja na maior das simplicidades e de uma maneira assim tão que as pessoas nem valorizavam muito, mas as pessoas que recebiam valorizavam e o Senhor também. Tanto que ressuscitou Dorcas através da oração de Pedro. O Deus que servimos, Ele é a ressurreição em vida. Se Ele é a ressurreição em vida, então você crê que Ele tem poder também para curar. Ele tem poder para curar qualquer doença. Não é só a dor de cabeça, não é só a febre, apesar que a dor de cabeça nem sempre a gente sabe por que está doendo. Mas não é só uma febre que o Senhor cura, Ele cura qualquer doença, porque Ele é médico por excelência. Então creia que ainda que seu problema seja muito grave, você pode até dizer, meu problema é muito grave, a minha situação, olha, não tem jeito. Olha, não sei como eu vou sair dessa situação. Você pode até não saber. Mas se você se apegar com esse Deus que eu sirvo, clamar a Ele, buscá-lo de todo o seu coração, Ele vai te dar vitória. Ele vai pelejar por você. Ele vai te libertar desta doença. Ele vai abrir esta porta. Mas esta porta que eu estou querendo que o Senhor abra, que eu estou precisando que se abra, é uma porta muito grande, é uma porta que, aos olhos dos homens, é impossível que ela se abra para mim. Não fale assim, não. Pode ser que aos olhos dos homens, sim, mas para o nosso Deus, não. Ele pode abrir a maior de todas as portas e colocar os servos dele lá dentro, porque Ele é Deus.
Ele tem todo o poder. E mesmo não havendo portas, ele pode abrir uma porta. Ele pode preparar uma porta. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é criador. Ele é Deus criador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jeová Elohim, Deus criador. Ele criou todas as coisas. E para ele criar uma porta para que você possa entrar, para trabalhar, se manter, manter sua casa, manter sua família, viver dignamente nessa terra, para ele isso não é nada, ele tem poder. Se não tem porta, ele abre, ele vai criar uma porta. Mas que você não vai ficar nessa situação, não vai. Porque o Deus que servimos é poderoso. Então, crê somente. E com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira toda especial. Ah, mas para que eu possa me ver livre dessa situação, dessa doença, eu preciso de grandes médicos, eu preciso de grandes tratamentos e eu não tenho condição. Você não tem, mas o Deus que servimos é dono do ouro e da prata. E você tem que crer que Ele provê na nossa vida. Ele pode prover para você. Creia. Profetiza nesse vale que você está. De repente você está se sentindo num vale. Dentro de um vale de ossos secos. Que você olha para lá e olha para cá, você não vê saída, você não vê solução. Mas o Deus que eu sirvo tem solução. E Ele tem poder para ressuscitar, para fazer tudo novo. Como Ele fez no corpo daqueles soldados que ali estavam. Sem nenhuma carne, sem nenhum nervo, só tinha os ossos. Mas o Senhor fez crescer os nervos, o Senhor fez crescer os tendões, o Senhor fez crescer os músculos, o Senhor fez crescer a carne e depois a pele por cima daqueles corpos. Porque é assim que o nosso Deus trabalha. Então não se esqueça que o Deus que nós servimos, Ele faz além da medicina, além da ciência. Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração. E nós vamos estar orando por vocês. Coloque diante do Senhor cada necessidade, cada situação, que aos olhos dos homens é impossível, mas para o nosso Deus não é, porque Ele é o Deus do impossível. E Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Glória a Deus. E todo o poder pertence a Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos estar orando. Você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube. Missionária Helenise, Sala de Oração. Estamos todas as madrugadas a partir das 0h. Você pode estar participando juntamente conosco, convidando pessoas para estar conosco, orando todas as madrugadas e compartilhando com outras pessoas, convidando pessoas para se inscrever no nosso canal, para que possamos alcançar mais vidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. E ao se inscrever, não se esqueça de tocar o sininho para que todas as vezes que eu estiver ao vivo, o YouTube venha te notificar e você possa estar participando para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos também no Facebook, estamos no Instagram, estamos também no TikTok. Você pode estar entrando, me procurando, procurando a Missionária Helenise, Sala de Oração, você vai estar nos encontrando. E o nome do Senhor é que com certeza está sendo glorificado, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você que puder também estar nos ajudando nessa transmissão, porque temos algumas despesas, você pode estar fazendo isso através da nossa chave Pix, através do QR Code e através do Superchat. E Deus com certeza vai estar te recompensando e vai estar te abençoando não só a você,
mas a sua casa e a sua família, e nada vai te faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a todos aqueles que têm sido usados pelo Senhor para estar nos ajudando. E eu sempre oro, sempre clamo ao Senhor para que nada lhes falte, para que o Senhor supra toda e qualquer necessidade. E todo o mal que estiver atuando na vida deles, na família, no caminho, que o Senhor repreenda, que o Senhor destrua pelo poder glorioso do seu nome. E que você possa receber os bens de Deus na face dessa terra. Glória a Deus, vamos estar orando. Então, tem alguém que pediu oração? Louvado seja Deus. Nós vamos orar então por esses pedidos que estão aqui. Só estou respondendo aqui. Ah, tá. Nós vamos estar. A Glória está pedindo oração por irmão Saraiva. Vamos estar orando pelo irmão Saraiva, diácono Saraiva, né? Está enfermo. Vamos estar orando por ele, pela irmã Glória, que é a esposa dele. Vamos continuar também orando pela irmã Valquíria. Não sei se ela já saiu da UTI, não fiquei sabendo. Mas vamos estar intercedendo pela vida dela, pela sua família. E todos os demais, né? Todos os demais irmãos que estão enfermos, que precisam da nossa oração. Nós vamos estar orando a partir de agora. Tem um pedido de oração, pedido de oração. Glória a Deus. São vários os pedidos de oração que temos. Oramos agora, oramos pela madrugada. Aliás, madrugada já estamos chegando para quase 1 hora. Oramos também no decorrer do dia. E temos certeza que o Senhor é o Deus que ouve e responde o clamor do seu povo. Lourenço, ele pede oração contra a inveja, bruxaria, contra a sua vida. Está orando, Lourenço. Vamos confiar no poder do Deus que nós servimos. A palavra de Deus diz que contra o povo de Deus não vale feitiçaria, não vale encantamento, não vale obra maligna. Mas precisamos colocar as nossas vidas, Lourenço, que ele chama? Colocar a nossa vida no altar de Deus. Estarmos orando. E eu creio que o Senhor vai estar guardando, vai estar protegendo você, a sua casa e a sua família. Júnior Costa, ele pede oração por sua por saúde, por todas as áreas da sua vida. E ele pede uma palavra. Deus abençoe, irmão Júlio, que Deus guarde e proteja você e a sua família. Glória a Deus. Dê a palavra para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. É o Salmo de número 6, o versículo 4, irmão Júlio. Leia o Salmo de número 6, ora em cima desse Salmo, que esse Salmo já é uma oração. E com certeza o Senhor vai ouvir e responder a sua oração. Patrícia Costa, que é de Lusiana, Lusiana, Goiás, em torno de Brasília. Deus te abençoe, Patrícia, a todos os nossos irmãos goianos. Que Deus guarde e proteja todos vocês aí, a sua casa, a sua família. Ana Paula Ferreira pede oração por saúde, vida espiritual e seu casamento. Deus abençoe, Ana Paula. Vamos estar orando. Nosso Deus ouve, graças a Deus. Ai de nós, se não for o Senhor. Lúcia Helena, ela pede oração para os seus filhos Wesley, Everson, Kevin, Thaís, Catiúcia, Maria Flor, Ellen Helena, Maia,
Ivanildo e Raimunda e Antônio Sebastião. Ela pede também por causa da justiça e ela pede também uma palavra. Glória a Deus, que Deus abençoe a irmã Lúcia, que Deus faça a obra na vida dela e na vida de toda a sua família. Uma palavra para ela. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus, Lúcia. É só você crer, é só você buscar e confiar. Que a salvação não é só para você, é para toda a sua família. Então continue orando, continue buscando e crendo no socorro de Deus que não falha. O socorro do homem muitas vezes falha, mas o socorro do nosso Deus nunca falhou e jamais vai falhar. Rosimeire Salles pede oração por sua família e saúde. Deus. Débora Amico pede oração pelo Márcio, pela Ruth, que o Senhor conceda sabedoria e dê direcionamento a eles. Ela pede oração por sua prima Maria Clara, pela Sally e por sua família e por sua vida. E ela pede uma palavra. Deus te abençoe, Débora, que Deus dê graça, né? Dê graça a você para que você possa continuar clamando, né, pela sua família. E com certeza o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Ela pede uma palavra? Que o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Provérbios capítulo 9, versículo 6. Leia Provérbios capítulo 9, Débora, e peça ao Senhor que te dê graça e que te dê forças, que te dê entendimento, para que você possa estar clamando cada dia em favor da sua casa e da sua família. Deus, Ele vai te dar entendimento, como você deve fazer, como você deve falar com eles e dar sabedoria para você lidar com cada situação. Ana Regina, ela pede oração por sua nora, para Deus repreender o espírito demoníaco, só briga. O nome dela é Fernanda Sunino. Que o Senhor coloque a sua mão, irmã Regina. Continue orando por ela, continue buscando e com certeza esse espírito de briga vai ser derrotado em nome de Jesus Cristo. Elisete Pires, ela pede oração, ela é de Rio Grande do Sul, Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Deus te abençoe, Elisete, que Deus abençoe todos os nossos irmãos aí no Rio Grande do Sul e que o Senhor guarde e proteja a sua casa e a sua família. Elizabeth também pede oração para os seus filhos e genro. Elizabeth. Elisete, na verdade. Elizabeth Ah, sim, ela pede oração, essa mesma, né? Ah, tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem alguém na frente. Nós vamos estar orando, colocando tudo nas mãos do nosso Deus, porque Ele é Deus que contempla cada situação e, além de tudo, só Ele pode fazer o que é impossível aos olhos dos homens. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Vamos. Não sei se não tem nenhum sentido. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Supremo Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, clamando pela Tua infinita bondade e misericórdia. Pedimos que o Senhor visite cada lar, cada família aqui representados
O Senhor entre com providência, meu Pai, na vida dessas pessoas que entraram, que pediram a nossa oração. Nós não podemos fazer nada senão orar, mas o Senhor é aquele que responde, que ouve e responde o clamor do teu povo, o clamor do aflito e do necessitado. E neste momento, Pai, não é somente eu que estou orando, mas várias pessoas que estão orando comigo, as pessoas que estão participando com a sua oração e as pessoas que colocaram os pedidos de oração, sejam agora visitados por ti, sejam agora tocados por ti, consolados, fortalecidos, sustentados por ti. Guarda e proteja cada um, Senhor. Eu profetizo agora, Senhor, sobre cada lar, cada família que está comigo neste propósito, que o Senhor faça nascer tudo aquilo que eles precisam, meu Pai, que nasça na vida deles para que eles possam progredir, para que eles possam crescer em todas as áreas da vida deles. Eu peço que o Senhor venha tocar nos sentimentos, venha tocar na mente, venha tocar no coração, venha transformar vidas, venha libertar, Senhor, de toda opressão, de toda perturbação, de toda confusão que atinge a mente e o coração. Conceda, meu Pai, a estes lares, a essas famílias, a paz que só o Senhor pode conceder. Eu repreendo o espírito de briga, o espírito de contenda, o espírito de confusão, de discórdia, de desunião, que seja destruído agora em nome de Jesus. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga harmonia entre as famílias, que o Senhor coloque a tua mão e lance por terra todo espírito de briga, todo espírito de confusão, seja destruído agora em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo também o espírito da miséria. Eu peço que o Senhor entre nesses lares agora, meu Pai, com provisão, com livramento, com proteção, em nome de Jesus Cristo. Eu clamo agora, Senhor, por cada um que está comigo neste propósito, e aqueles que vão entrar mais tarde, aqueles que vão entrar no decorrer do dia, sejam visitados, sejam tocados e abençoados por ti. Abençoa também meu lar, minha família, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Meu Deus, eu te agradeço por cada um deles e te louvo pela vida de cada um. E peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os proteja e os livre de todo mal. Eu oro, Senhor, porque eu sei que o Senhor ouve e responde o clamor do teu povo. Por isso eu coloco nas tuas mãos cada situação que para mim é difícil, mas que para o Senhor não é, que para o teu povo é difícil, mas para o Senhor não é. Eu oro também por todos os teus servos e servas na terra, que têm realmente andado na tua presença e têm realmente buscado a tua face de todo o coração. Abençoe, guarda e proteja a tua igreja. Levanta, meu Pai, nesta nação um grande exército de homens e mulheres de Deus, de jovens, de adolescentes, de crianças, meu Pai, dispostas a te servir. Eu oro por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem, aqueles que precisam estar na escola, que precisam trabalhar. Senhor, guarda, protege, abre as portas que estiverem fechadas, guarda as nossas crianças na ida para as creches, para as escolas. Guarda também os adolescentes, proteja, meu Pai, guarda também as creches, toma também os professores e todos que trabalham nas creches e nas escolas, meu Pai, nas tuas mãos. Opera, Deus, em nome de Jesus Cristo, neste país. Faz uma obra gloriosa na vida das autoridades constituídas desta nação. Que o interesse das autoridades constituídas desta nação não seja só o seu próprio interesse, mas que eles possam, meu Pai, olhar para a situação do pobre, para a situação da viúva, para a situação dos órfãos, para a situação daqueles que estão vivendo ao relento nas ruas da cidade, embaixo de pontes, de viadutos, porque não tem um emprego que possa ganhar seu dinheiro e pagar o aluguel, porque não tem como viver a não ser desta maneira. Deus, eu te peço, faça a obra,
Faça, meu Pai, com que haja justiça social nesta nação, em cada cidade, em cada estado. Em nome de Jesus Cristo, opera com a tua mão forte e poderosa. Dai, Senhor amado, uma mentalidade sadia, meu Deus, para todos aqueles que se envolvem com a política nesta nação, que cada um possa visar não somente o seu próprio bem, mas o bem da nação, o bem dos menos favorecidos. Nós colocamos tudo diante de ti, Senhor, e pedimos que o Senhor venha fazer uma grande obra e que as obras das trevas caiam por terra, muralhas caiam por terra. Meu Deus e meu Pai, tira o egoísmo do meio do povo, tira o egoísmo, meu Pai, do meio daqueles que estão no poder, que só pensam em si e não nos outros. Entra, meu Pai, em cada situação e realiza o teu milagre. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado. Eu te suplico, meu Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Eu oro por Israel, eu oro, Senhor, para que o Senhor faça obra em Israel, para que o Senhor faça obra ali nos Estados Unidos, que o Senhor faça obra também em nome de Jesus, ali no Irã, Senhor, ali na Ucrânia, que o Senhor coloque a tua mão, faça cessar as guerras pelo teu poder. Se ainda não é tempo dessas guerras, coloque a tua mão e faça a obra. Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa se estenda e toda obra do maligno, todo o poder do adversário caia por terra agora, vá para o abismo. Em nome de Jesus Cristo, toda obra contrária à palavra de Deus seja destruída agora pelo poder e autoridade do nome de Cristo. Que o Senhor conceda nesta noite a paz, conceda nesta noite a bênção, a vitória, que só o Senhor pode dar a cada um que está comigo neste propósito. Opera, Deus, em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, você, a sua casa e a sua família. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e fique na paz do Senhor Jesus.